bora lá que o meu mano Evandro Futanari, trouxe aí uma teoria de que os chapéus de palha vão ter uma nova Akuma no Mi. Que Akuma no Mi será essa? Onde será que ela vai aparecer? Eu já chuto que vai ser a boa e velha teoria que em algum momento vai brotar uma Akuma no Mi aonde? Nas tangerinas da Nami. Será? Vamos ver. O homem é mortal por seus temores e imortal por seus desejos. Qual é o peso da alma, da dor, Que bonito, né? Que bonito isso tudo, né? das memórias? Kuma tem essas respostas escritas no seu sangue bucaneiro. Um sangue que contém respostas para os grandes mistérios que envolvem principalmente as Akumas no Mi. Papo reto. Isso é verdade. Aí, ó. É lá na tangerina. E isto ganha mais sentido quando descobrimos como as frutas reencarnam e quem será o próximo usuário da fruta da patinha. A fruta nas... Pô, papo reto. Fruta da patinha é um nome muito foda. Isso tem que ser dito. Isso tem que ser destacado. Fruta da patinha é muito foda. Sério, na minha opinião, é uma das melhores frutas que tem em One Piece. Porra, fruta da patinha, cara. As tangerinas de Nami. Quer saber quanto pesa uma memória? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Ele fala bonito, né? Ó. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Trazendo um vídeo muito legal aqui sobre o É um nome fofo pra uma fruta idiota, né? Em questão de poder. próximo usuário da fruta da patinha. Você é antigão aí no mundo de One Piece? Participou das discussões? Eu lembro que a grande teoria da comunidade de One Piece é que o Frank iria herdar a fruta da patinha. Porque a fruta da patinha, a Nikyu no Mi, ela era equivalente a uma numeração, e essa numeração faltava dentro da tripulação, porque se pegar a Akuma no Mi de cada membro da tripulação, dava uma numeração específica, coisa de maluco, coisa de doido. Só que a Hito no Mi, modelo Nika, ela basicamente já cumpre com essa numeração que tava faltando no bando. Então meio que a teoria ela perdeu força com o tempo. Teoria de maluco, tá? Fã de One Piece é bafora loló. Essa é a realidade. E aí quando estão sem nada pra fazer, toma aquela sopinha de cogumelo, ficam doidão, ficam tudo pelado na praia, aí eles começam a pensar nesse tipo de porra. Principalmente ali em Punk Hazard, deve se lembrar de uma teoria muito antiga também que ronda a fandom de One Piece sobre uma Akuma no Mi que renasce nas laranjeiras, nas tangerinas da Nami. E essa teoria, ela faz muito sentido. Era a fruta da Monet, era a fruta da Big Mom, mas por que não agora a fruta do Kuma? E o que diferencia aqui? Sangue bucaneiro. O Bruno Bandeira, ele jurava que a Akuma no Mi da Salamandra, a Ismael, ia reencarnar na fruta lá. Ou a da Monet, ou a de não sei o quem. Porra, caralho. O Bruno Bandeira, ele passou anos aí teorizando. Igual lá o nosso querido Rafael Lima, né? O Ideias Radicais, que todo ano ele lança um vídeo falando que a China vai quebrar. Faz uns 7 anos já que ele tá lançando vídeo falando que a China vai quebrar. Como as frutas renascem, como a fruta da idade da Bonnie foi parar dentro daquela capela aonde poucos entravam e menos ainda saíam. Tem muita coisa legal nesse vídeo, assiste até o final porque vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, bem-vindo, assiste o vídeo. Se você gostar, aí eu peço pra você inscrever. Mas se você já é da pior geração, faz o quê? Primeiro me dá uma grande Te dá o quê? força votando no Mangá no Prêmio Best. A votação só vai até amanhã no dia 29. Pode... Já passou. Mas tu vai ganhar. É tu e Peter Jordan, irmão. É tu e ele. Eu tô contigo, Evandro Futanari. Eu tô contigo, cara. Tu vai ganhar. Pode votar 2 vezes por conta. Compartilha aí nos grupos de anime que você tá. Compartilha com a família, com todo mundo. Dá essa força pro Mangá, que eu quero muito trazer esse troféu pra pior geração. Então, se não for te atrapalhar, não leva mais do que 5 segundos. Clica no link aí. Deixa o seu voto. Recadinho dado. Vamos descobrir agora qual é o peso da memória. Então vamos lá, meus amigos. Eu estava relendo. Por que ele tá dando um zoom na pelvis do Queen? O que tem na pelvis do Queen que eu tenho que ver? 2 gramas, ô seu burro? 2 gramas é o peso da alma.
Não da memória. Alguns capítulos de One Piece. E dentre esses mais atuais, o capítulo 1072 me chamou a atenção. É um capítulo intrigante. Tanto pela sua história, que tem Vegapunk e Kuma tendo conversas incríveis, quanto pelo seu nome. Esse capítulo se chama O Peso da Memória. E ele tratou muito da ideia de pesar o metafísico. Isto incluía coisas como a dor, imagens mentais e, claro, memórias. No entanto, o Dr. Vegapunk acabou... Boa noite, tudo bem? Gosto muito das suas lives, queria pedir um raid para o meu tio. Se puder ajudar no sonho dele, canal BDJ Lives. Muito obrigado, fica com Deus e boa live. Como é que você gosta das minhas lives se você literalmente acabou de me seguir na Twitch? Se você literalmente criou a conta esse mês. Eu te peguei no pulo. Isso que é foda. Isso que é foda. Isso que é foda. E infelizmente divulgar outras lives é crime. Acabou trazendo um exemplo particularmente muito importante aqui. Ele mencionou que o peso da alma humana era de aproximadamente 21 gramas. E esta foi uma teoria... 21 gramas? É muita grama, não é não? É muita grama, pô. É muita grama. É grama demais, demais, demais. Teoria apresentada por um estudioso do West Blue. E o que torna esta medição importante, contudo, é que ela se trata de uma referência a uma experiência aqui do nosso mundo real. É verdade, essa experiência aconteceu. Baseada na medição de almas humanas feitas por um médico chamado Duncan McDougall no início do século XX. Esse médico levantou a hipótese de que a alma humana tinha sim um peso e conduziu um experimento para descobrir qual era exatamente esse peso. Ele atendeu 6 pacientes às portas da morte e pesou cada um deles no momento da sua morte. Um desses pacientes perdeu notavelmente 21 gramas e isso é muito legal. No caso de One Piece, é razoável acreditar que sim, existe uma alma. No entanto... Energia e oxigênio têm peso? Ah, cara, olha como vocês são um bando de ignorantes. Vocês estão querendo... Olha como vocês são um bando de ignorantes. Vocês estão querendo refutar um cientista de 100 anos atrás que estava fazendo um experimento. Olha como se vocês fossem super inteligentes por fazer isso. Porra, hoje em dia é fácil fazer isso. Queria você fazer isso lá naquela época. Ah... Boa noite, Mitch. Pode falar como tu decidiu que tu queria ir parar de animação? E depois que queria ir fazer lives? Tô passando por uma situação difícil e não tô conseguindo me achar nas coisas que eu faço. Desculpa, foi mal. Tu quando tá falando sério parece uma coisa sensata. E acho que saberia falar sobre isso. Perdão. Perdão qualquer coisa. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Vamos lá. Como é que eu decidi que eu queria ir pra animação? Calma, Jesus Swag. Calma aí, cara. Deixa eu explicar. Calma aí que minha pressão caiu um pouco. Cara, assim, eu vou ser sincero contigo, tá? Desde criança, desde pequeno, eu sempre quis trabalhar numa área criativa, numa área que envolvesse criar coisas. Eu morei com a minha avó por uns 10 anos, com minha avó e com meu avô, né? E minha avó, ela é uma pintora, e meu avô, ele também fazia coisas nessa área criativa. Então eu sempre muito influenciado nessa parte, minha mãe também sempre me apoiou nisso. Então eu desenhava muito, eu ganhava maletas e maletas de canetinha, de lápis de cor, disso, aquilo, outro. Eu pintava as paredes de casa e etc. E eu desenhava. Eu fazia história em quadrinho, né? Deve ter tudo pro lixo já, mas eu fazia várias histórias em quadrinhos. Eu tava assistindo um desenho na televisão, eu ia desenhando o personagem, eu criava uma historinha. Eu pegava... eu gostava muito de Pokémon. Aí eu desenhava todos os Pokémon, um em cada página, e ia guardando. Teve uma vez até que eu fiz uma animação, né? Porque uma vez eu tava vendo um desenho e eu vi um cara fazendo uma animação que ele mostrava como era, frame a frame.
E aí eu literalmente fiz frame a frame de uma história inteira. Fiz uma história inteira. Deu 2 pacotes de folha A4. E eu fazia os personagens se movimentando aos pouquinhos, etc. Então eu sempre gostei disso. Só que com o tempo, né? Isso foi ficando de lado. Porque quando você tá na escola, meio que essa parte criativa é algo que deveria ser só hobby. Você tem que focar em coisas sérias, profissão séria. Então, com o tempo, você começa a estudar, começa a vir não é o vestibular, mas você tem que passar por uma escola boa pro 6º ano. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, uma escola boa que você poderia entrar no 6º ano seria o Pedro II, que é um colégio federal. Aí você tem que estudar. Aí depois vem o ensino médio, depois vem a faculdade. Então você meio que vai deixando de lado. E eu deixei de lado por muito tempo. E aí, em determinado momento, eu já tava grande, 16, 17 anos, eu continuei com o hobby de criar coisas, mas eu criava escrevendo, eu comecei a escrever livros e etc. E aí eu decidi pra mim que, já que eu não desenhava tem tempo e eu não tinha mais tempo pra poder treinar desenho, eu ia trabalhar numa área de escrita. E aí eu fui fazer letras, né? Eu passei pra letras, etc. Só que quando tu faz letra, eu queria fazer cinema, na verdade. Eu não consegui. Na verdade, eu consegui passar pra cinema, mas eu não tinha dinheiro pra poder ir pra. É porque é longe, é em Niterói, né? A Faculdade Federal. Eu moro muito longe de Niterói. Então, pra poder ir e voltar todo dia seria fudido. E não ia ter como alugar casa lá pra poder ficar. Então eu deixei de lado e fiz letras, né? E aí eu fiz letras e eu vi que não ia dar certo, porque letras é um bagulho muito mais focado em ensinar, ser professor, do que realmente há uma área criativa. Ou tu vai pra tradução, intérprete, ou você vira professor, sabe? Então meio que não era o que eu queria. E em letras eu notei que, tipo, falavam muito... Na faculdade falavam muito às vezes que, tipo, às vezes vale mais a pena você fazer algo por dinheiro do que por querer. E aí eu falei que ia trocar faculdade, e aí eu comecei a estudar pra ciência da computação. Que não era algo que eu gostava, porque era muita matemática. Mas na época, programação era algo que tava crescendo pra caralho e dava dinheiro. Ainda dá dinheiro, né? Só que estudando eu notei que, tipo, não ia rolar mesmo. E aí eu fiz o Enem e passei pra comunicação visual, lá na UFRJ. E nessa época eu já tinha Sakuga Brasil, eu já tava envolvido com animação, com design, essas coisas. Só que era pandemia, e na pandemia a faculdade estava fechada e tava sucateada. Não tinha computador. Como é que tu vai fazer uma faculdade de design e não tem computador pra tu fazer, sabe, a parte prática? E aí eu ganhei uma bolsa pra uma faculdade de animação. Fui fazer, mas assim, a faculdade não é muito boa, sinceramente. Eu aprendi muito mais fazendo cursos por fora do que com a faculdade especificamente. E assim, eu comecei a trabalhar na área, design é legal, edição de vídeo é legal, animação é legal. Só que eu sinto que não é algo que eu queira fazer, ser animador especificamente. Se eu pudesse escolher algo pra trabalhar com animação ou nessa área criativa, eu provavelmente seria roteirista, ou diretor, ou storyboarder, sabe? Porque animar é muito complicado, é muito cansativo, e a área criativa ela é meio cruel porque você se cobra muito. A área criativa é muito cruel porque você se cobra o tempo todo. Você sempre tem que ser bom, você tem que conseguir fazer tudo, você tem que entregar tudo no prazo, você se compara com as outras pessoas. Se você faz algo errado, você fode com a produção, e aí você fica com peso na consciência. Então é uma série de coisas que eu não queria lidar, eu não tinha autoconfiança pra lidar com isso na época, eu era meio inseguro. Então, em algum momento surgiu a oportunidade de virar streamer, e eu comecei a fazer live, e aí, tipo, em, sei lá, 2 meses de live, eu tava ganhando praticamente o que eu ganhava fazendo freela. Aí eu falei, pai, mãe, eu vou trancar a faculdade e vou fazer live. Eles ficaram bem preocupados no início, mas acabou dando certo no final de tudo. E, assim, era muito cansativo, era muito, muito, muito cansativo trabalhar com animação. E fazendo live, eu ainda faço algo que eu sempre quis fazer, que é criar conteúdo. Eu ainda tô criando conteúdo, eu ainda tô na área criativa, mas de uma forma diferente. E não me impede também de trabalhar com área criativa depois no futuro, e etc, né? Mas ainda é algo que eu gosto de fazer. Eu acho que fazer live, fazer vídeo pro YouTube, e etc, é algo que eu sempre quis fazer. É algo que tá dentro de mim, assim. Tipo, é realmente algo que eu sempre quis fazer mesmo, é algo que eu me sinto confortável pra fazer. E eu acho que é isso, sabe? Ainda tá na área criativa, ainda é algo que eu queria fazer. Quando eu tinha 11, 12 anos, eu já fazia vídeo pro YouTube, mas eu sempre parava por algum motivo, X ou Y.
Mas é algo que eu gosto. Então é isso. Meio que eu fui pra essa área, deu certo, eu tô feliz, eu tô satisfeito, então eu continuo. Se em algum momento não der mais certo, se eu não estiver mais feliz, aí eu troco. É assim que funciona a vida, né? Mas é isso, cara. Não tem, sabe, nada muito grandioso, sabe? Sobre isso. Sinceramente. Sendo sincero. Literalmente. Jornalismo? É, minha mãe falou que jornalismo teria me dado bem. É. Mas é. A maioria dos meios conhecidos de interagir ou quantificar algo tão paranormal como uma alma só podem ser realizadas com as habilidades fantásticas de Akuma no Mi. Papo reto. Tais habilidades incluem a fruta da alma da Big Mom, a fruta da ressurreição de Brook e presumivelmente a fruta da patinha de Kuma. A fruta da patinha é muito foda. Ao qual o Vegapunk quer utilizar para tornar o intangível intangível, o invisível invisível. E com isso saber qual é o peso de uma memória. É muito provável, porém, que o verdadeiro peso da alma acabe sendo relevante. Afinal, as Akumas no Mi nasceram dos desejos das pessoas, suas vontades de um novo mundo. Mas o que exatamente gera tal poder? Pensando um pouquinho sobre isso, podemos entrar aqui dentro da Igreja de Kuma. É, dizem que a Bonnie pediu tanto pra poder ficar curada com 10 anos que a Akuma no Mi brotou lá. Lá no Reino Sorbet, onde aparentemente, convenientemente, Bonnie, uma criança que morreria com 10 anos, mas que por um infortúnio acabou entendendo errado o significado da sua doença. Devido a Akuma mentir para ela, a Bonnie imaginou que ela seria curada com 10 anos. Então temos essa criança que tinha um desejo de crescer rápido para ser curada. E ela acabou com a Toshi Toshi no Mi, a fruta da idade. E mesmo ela nunca saindo da igreja, a fruta simplesmente surgiu lá para ela. Bonnie desejava crescer rápido para se curar. E ao mesmo ponto, do outro lado, Kuma desejava que ela não crescesse por conta do avanço da doença. Percebem a presença do desejo de ambos aqui? Sabemos por Vegapunk que as Akumas no Mi são baseadas nos sonhos das pessoas. Então será que é assim que a reencarnação das frutas pode funcionar? E se houver regras diferentes baseadas em quantas pessoas desejam o poder específico? Bonnie realmente desejava esse poder. Então quando o usuário anterior da fruta da idade morreu, essa fruta reencarnou perto da Bonnie. A fruta da idade não é nova. Bonnie não gerou ela. Ela está na enciclopédia. Mas e se a fruta reencarnou perto da Bonnie porque ela desejou seu poder? Nas Zoans sabemos que elas possuem algum nível de consciência própria. Mas é meio bad também quando parar pra pensar, né? Se reencarnou a fruta ali, alguém morreu naquela hora, né? Meio doido. Por isso frutos como a Denica, que tem algum nível de senciência, permitiram aí a essa fruta fugir do governo por 800 anos. Mas e as paramécias? Talvez elas reencarnem próximo de pessoas que tenham seus desejos alinhados com o poder da Akuma no Mi. O que o Vegapunk disse é definitivamente interessante. Deve haver uma fonte de poder específica para fazer isto acontecer. Algo já existente, como uma árvore da fruta do diabo, ou uma fonte de energia invisível. Essa musiquinha é boa, hein? Ou quem sabe um lado mais espiritual, um desejo ao diabo que provavelmente está aqui e só não vemos ou conhecemos. E o que poderia ser esse poder? E se essa habilidade for real, o que poderia fazer um fruto renascer próximo ao desejo de alguém? E se for algo por trás da criação das frutas? Será, mano? Algo raro, quase extinto, algo como o sangue bucaneiro. Vegapunk não nos revelou o que diferencia o sangue bucaneiro dos humanos. E os bucaneiros, eles estão ligados aparentemente tem a ver com os gigantes, né? Diretamente a Nika e consequentemente ao Reino Antigo, os criadores das Akumas no Mi. Não é impossível pensar que seu sangue... Eu acho que Joy Boy era um bucaneiro, inclusive. Talvez tenha sido o que tornou desejos em realidade. E não foi Bonnie que fez a fruta da idade renascer, e sim Kuma, que desejou que sua filha não avançasse sua idade para que ela não morresse. Será, Talvez ele tenha a capacidade de controlar essa energia invisível que reencarna os frutos. O peso da alma, e sem saber pode fazer qualquer fruto que desejar nascer em qualquer lugar. Pô, mas aí é roubado. Nos tempos atuais, o Kuma está voando para algum lugar. Não sabemos
Lei da atração? O tio Sam então ia adorar isso daí. Ao certo onde, mas a teoria mais predominante é que ele esteja indo para Egghead. E por mais que adoremos o Kuma, é difícil ver ele sobrevivendo. Ele já foi praticamente confirmado como morto pela própria Bonnie quando ela atacou o Saturno. Todo esse flashback faz você querer que o Kuma tenha um final feliz. Mas isso é muito difícil. Lembrem-se de como ele está bastante danificado Papo reto. por sua breve briga contra Sakazuki. Com toda a dor que ele sofreu, morrer acaba sendo um final feliz para Kuma. Esperançosamente, ele verá Bonnie e Nika e pode ter uma batalha final e épica contra Saturno. Mas ele está realmente entregando sua vida se fizer isso. E isso nos deixa com uma pergunta. Quando o Kuma morre, como saberemos isso? Ele é um ciborgue, então como podemos diferenciar um Kuma morto de um Kuma defeituoso? E a resposta, o peso da sua alma, sua fruta do diabo. Quando o Kuma realmente morrer, a sua Akuma no Mi vai reencarnar em algum É verdade, se ele tivesse realmente morto, a Akuma no Mi dele teria indo embora. lugar. E a partir de agora, Mas se bem que tem objetos que tem Akuma no Mi, né? E não são objetos que necessariamente têm vida. sabemos que alguma parte dele ainda está viva porque ele tem o poder da fruta. Nunca vimos um objeto inanimado com o poder de uma paramécia, Só de Zoan. apenas com Zoans. Então a presença contínua dos poderes da patinha significa que o Kuma ainda não morreu inteiramente. Sua alma ainda está presente na máquina. Mas quando ele finalmente morrer, o seu poder o abandonará e vai reencarnar em uma nova fruta. E eu creio que sabemos em qual fruta e mais ainda em que lugar específico. A fruta da patinha pode renascer em uma das tangerinas da Nami plantadas dentro do Sunny, o navio de 1000 sóis de Nika. A teoria de uma das tangerinas da Nami se tornar uma Akuma no Mi, ela é bem antiga. Quem for mais antigo aí na série deve se lembrar dessas discussões que por muito tempo giraram em torno da fruta da neve e da Monet renascendo ali. E depois veio com a fruta da Big Mom. E apesar delas não acontecerem, a ideia central de uma fruta renascer nesse pé de tangerina ainda funciona e pode ser aplicada novamente à fruta da pata do Kuma. Se ele morrer em Egghead, poderemos ter a fruta da patinha sim renascendo ali. E eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu falar da teoria dos números em torno das Essa aí eu falei, hein? frutas do diabo dos chapéus de palha. Mas para aqueles que não estão familiarizados ou ainda não escutaram, um fã mandou uma pergunta para o autor Eiichiro Oda sobre as frutas dos chapéus de palha terem números de 1 a 10. E como assim, Evandro? O que é esse número de 1 a 10? Bom, os nomes das frutas que estão escritos em japonês, quando são separados, formam a pronúncia de números também em japonês. Pegamos a do Chopper aqui, Hito. Seria poético, mas bem conveniente, não? O que não é conveniente numa história? Tudo é conveniente nas mãos de um autor. To, Ri, 1 e To que significa 10. Go, 5, Mu, 6. E vendo isso, um fã acabou notando e perguntando para o Oda sobre a fruta 2 e 9 que cairia na Nikyu Nikyu no Mi, a fruta da patinha do Kuma. E com isso o fã deduziu que o Kuma seria o próximo chapéu de palha. O Oda se esquivou da resposta e sempre que ele faz isso é porque tem algo a mais nessas perguntas. Essa teoria, galera, é bem famosa, tá? Ainda mais para essa fruta indo parar com os chapéus de palha e o Franky sendo aquele que consumiria ela. O que eu discordo totalmente, porque narrativamente não tem qualquer sentido o Franky ter o poder da patinha. Primeiro que vai descaracterizar totalmente ele e as suas máquinas e robôs. E segundo, a Nikyu Nikyu no Mi foi referida como dando ao usuário as mãos da libertação. E a conexão de Kuma com Nika foi agora fortemente estabelecida. A pessoa que possuir esse fruto tem que estar nesse mesmo nível de conexão. Então, quem poderia consumir o fruto da patinha dentro do bando? A resposta, Vivi. Porra, foda! Se ela conseguisse a fruta da patinha... Como é que a Robin vai comer, Suzy? A Robin já tem uma Akuma no Mi. Porra, Suzy! Ela se tornaria imensamente um dos melhores personagens coadjuvantes da série. E essa ideia ganhou bastante... Cara, isso aqui tem lógica. Isso aqui, não ironicamente, tem lógica. ...de vida, graças às conexões com Nefertari. Não dá pra ter duas, não? Atreus, é dito na obra que se você comer duas Akuma no Mi, os demônios que estão dentro dela entram em briga e você morre. É o que é dito na obra, né?
Nefertari de Lily, sua ancestral que pode ser a dona original. Mas e o Barba Negra? Então, esse é o grande mistério do Barba Negra. Como que ele tem duas Akuma no Mi. Entendeu? Da patinha e usou isso pra espalhar. Vai ver, o Luffy come. Já pensou o Luffy? Mete o louco e come? Aí ele vira patinha também? Os poneglyphs não vai, né? Pelo mundo lá no século perdido. Vivi herdaria seu desejo, seria a nova mão da libertação ao lado de Nika. E Kuma passaria o peso de suas memórias para o mundo. E assim viveria para sempre, afinal só morre quem é esquecido. Caralho, porra, o Evandro é um poeta, mano. Bizarro. Interessante isso, né, galera? Quando eu vi a Bonnie pegando a fruta da idade, falei, bom, acho que o Oda só não quer mostrar, né? Mas tem uma estranheza, né? A igreja... Tem. Eu falei isso em live. E o pessoal... Realmente, não tem necessidade do Oda mostrar como vai tomar no teu cu, caralho. Eu falei, tem alguma coisa nessa porra, muito esquisito. Ela do nada aparece com a fruta e come. Nem aparece a fruta. Porra, vocês são burros, cara. Pequena, é fechada, levaram pra ela a fruta pra ela comer por acaso, a fruta renasceu ali. Será que tem algo a mais ligado ao sangue dos bucaneiros? Será, mano? Eu particularmente gosto bastante dessa ideia e gosto muito dessa teoria. Tu já viu a teoria que a fruta do Kuma é uma Zoan? Sim, é a Zoan do ursinho, da patinha. Das árvores da Nami, das tangerinas dela, renascer algum tipo de fruta. Antes era da Monet, depois foi com a Big Mom. E com a do Kuma faz bastante sentido, porque a gente está entrando em muitas revelações sobre os frutos. E essa fruta da Bonnie aí renascendo próximo do Kuma, desejando que a sua filha não avançasse na idade. Bom, pode ser o segredo do sangue bucaneiro. E a Vivi tendo a fruta da patinha, olha que coisa incrível, cairia perfeitamente com sua ancestral. Afinal, como que a Lily desapareceu com vários poneglyphs pelo mundo? Papo reto! Papo reto! A Lily tinha a fruta da patinha, mané! Ela tinha a fruta da patinha! Verdade! Como a gente nunca pensou nisso? É óbvio que ela tinha a fruta da patinha. Se não utilizando essa fruta da patinha, não é verdade? Tá falando nossa cara o tempo todo! Verdade. Espero que vocês Oda Gênio, bizarro como Oda Gênio. tenham gostado dessa ideia, que possam fazer novas teorias. Tem alguma coisa aí pensando, tem uma teoria em mente? Compartilha aqui, manda aqui, quero saber o que você pensa. Não esquece de votar no mangá lá no embaixo, tá bom? Dá essa força e deixa o like nesse vídeo. Até a próxima, valeu por assistir, fui. Ótimo vídeo de Evandro Fusari. Eu gostei, adorei.